Boa noite, tudo bem com vocês? Ainda o frio nos rondando aqui em Caxias, veio bastante chuva que estávamos precisando, né? E hoje mais uma live para continuar com os nossos assuntos, né? E hoje um pouquinho mais cedo, a pedido da nossa convidada Alessandra, que hoje nós vamos falar de dança e isolamento social e também da experiência dela com os corpos diversos, como sempre, a gente também não foge dessa questão, né? Quem quiser fazer perguntas, sinta-se à vontade, vamos respondendo ao longo da conversa e também vamos responder depois, quem não se sentir à vontade de perguntar ao vivo, podemos responder depois. E também quero relembrar novamente do workshop, dia 9/7, às 20 horas, para quem ainda tiver interesse, ainda tem vaga, é gratuito, 100% online pelo Zoom, pode me procurar em inbox ou na divulgação que eu coloquei aqui na bio, na biografia do Instagram, ou no feed do Instagram e também no Facebook, está sendo divulgado e que dá para clicando no botão que dá acesso, vai direto para o grupo dos corpos diversos do workshop, ou pode me procurar que eu coloco vocês lá para participar e que vai ser muito boa essa primeira experiência online, né? Porque pessoalmente eu já tive algumas outras experiências e vou sempre aprendendo, sempre me reciclando eu mesmo e com outros profissionais, que isso é muito bom. Então eu vou chamar a nossa convidada para não perder tempo e para a gente desenvolver esse assunto, que vai ser mais um assunto muito bom. Oi, Oi, boa noite. Agora sim, foi oficial, né? Só ver se o volume tá bom aqui, que o pessoal antes estava entrando, mas antes era só teste. Agora a gente conversa. A gente sim, conversa com todo mundo. agora sim, né? Agora a gente consegue conversar. Tá, Que saudades! Hã? tá legal o som do meu áudio? Tá, eu tô te ouvindo bem, a imagem tá boa, você tá muito bonita. Ah, que bom também, muito obrigada. Como você não muda, né? Tá Mas igual, você sabe, que eu sou bem sincera, né? Meu, não mudo. você tá aí igual, igual. Obrigada. E como eu disse pro Wellington, convido as pessoas que eu sei que têm o que contribuir para nosso bate-papo, né? Não é Ah, nada perfeito. contra outras pessoas, mas eu convido as pessoas que eu acho que têm muito a contribuir para aqui e para o que a gente quer desenvolver, né? Falar um pouquinho, tudo. E como que você está, o que está fazendo aí? Já começando, para a gente começar oficialmente, se apresenta um pouquinho, fala da tua experiência, onde você está agora. Então, eu me chamo Alessandra Abrantes, né? Tô agora morando em Canela. Morei em Dias um tempo, né, Alberto? Ela Era não, ela não quis mais ficar com nós, foi atrás do namorado. Fui contar a história de atrás, né? Oh, meu Deus do céu. Mas até que foi bom, né? Porque até então, assim, geralmente não dá certo. Mas por enquanto tá dando. Ótimo, com certeza. Mas aí eu abandonei vocês, abandonei todo É. mundo. Mas assim, ó, foi tão linda a nossa história também. Foi legal ter conhecido você e tantas outras. É, foi uma experiência maravilhosa. Mas eu sou mineira, eu sou de Uberaba, Minas Gerais, né? E morei 15 anos em São Paulo, fui para lá para dançar, prestei uma audição, um grupo de dança da companhia. O grupo era Roseli Rodrigues, né? O grupo Raça, de jazz. Gostava muito de jazz, dançava balé, mas gostava muito do jazz. E aí fui me aventurar e fiquei lá 15 anos. E depois aprendi, acho que foi 2006, dança contemporânea, e me apaixonei. E fiquei assim, na audição da Companhia Municipal de Caxias do Sul e fui lá tentar. E passei. Foi uma experiência maravilhosa porque eu nunca tinha morado no frio, né? É.
aquilo me gostava muito de, meu Deus, sabe? Ficar sei lá, 5 graus, isso para mim não existia, né? E aí no início foi muito difícil, mas foi legal, porque depois eu fui conhecendo as pessoas e tive a oportunidade de dançar com coreógrafos maravilhosos e foi muito legal. Pude estudar, né? Que eu não tinha uma faculdade, aí eu fiz pedagogia, eu estudei, né? Fiz o curso superior e tal. Então foi muito legal, foi maravilhoso. E, claro, a Alessandra tem uma bagagem enorme, mas se alguém puxar pela memória, ela também dançou com o Daniel, né? Quem sabe algumas pessoas lembram dessa situação, né? É, até pegando ali quando ele teve em Canela, que foi feita aquela matéria, eu disse, nossa senhora, que tempo! Mas só Eu que foi uma experiência da tua vida, né? Foi interessante. ainda fomos se encontrar depois de 15 anos, né? Sim. Né, foi legal, ele me recebeu muito bem, foi maravilhoso. Aí, assim, deu pra gente conversar um pouquinho, né? Trocar uma ideia, assim, rápida, mas foi muito bacana esse encontro. Foi muito legal, porque, assim, eu fiquei 4 anos, né, na estrada e a gente conviveu muito, né? Apesar dele Sim. ser artista, ele tinha essa coisa de estar junto com o balé, ele gostava, ele descia para a piscina, então ele curtia estar junto, né, com a equipe e tal, ele não se importava. Eu ia dizer, ele me parece ser uma pessoa que parece ser humilde, apesar de todo o status que ele tem, né? Toda a questão, assim, pelo menos como pessoa, na verdade, assim, que ele gosta de estar no meio das pessoas, né? Tem a É, Karen Pari aqui que tá dizendo, minha famosa, sim, minha irmã linda. Acho que é, é a, tua amiga, Karen. é minha irmã, lá de Minha Minas, irmã mesmo? Achei que era irmã de coração, não de sangue. minha irmã de sangue. Que também é de coração, né? Coração também. É de sangue e de coração. Ela tá lá em Minas, ela deve ter visto Sim. e curtiu, assim, entrou. Primeiro eu queria ver, assim, para a gente conversar, como a gente colocou o tema de dança e isolamento social, queria que você contasse um pouquinho de como está sendo esse período para você, se está conseguindo colocar em prática, não, mesmo que com as atualizações que tem que ser feito, para depois a gente retomar um pouquinho da história. Tá. Né, então, aqui tá sendo assim, né? É um período difícil, porque a gente começou ali maio, né? Quase finalzinho de maio, e tá assim, essa coisa, né? Uma hora a bandeira fica de uma cor, a de outra, e aí Estamos assim, a, ficando multicolorido. daí a gente, né? A gente É, começou presencial com todos os cuidados, aquelas coisas diferentes que nunca tinha acontecido na nossa vida, fazer uma aula de máscara. é. Que isso é muito difícil no início, mas depois acostuma. Daí foi assim, fiquei feliz porque os alunos estavam com muita vontade de dançar e todo mundo com muita saudade. Claro que não voltaram todos, né? Mas alguns, Uhum. até achei que ia ser menos, mas muita gente quis voltar. E aí ficou aquela coisa, né? Aí assim, a gente tá assim agora, né? A gente ficou um tempo, acho que 2 semanas ou quase um mês presencial. Aí começou o inverno, né? Começou aquela coisa mais forte de todo mundo precisar, né? De um hospital, Claro. enfim, coisas, doenças respiratórias, e aí isso faz com que eles fiquem em alerta. Então, o que acontece? A gente voltou, ficou acho que 2 semanas ou nem duas online. Aí, assim, eu já tinha uma aula, e então a Uhum. gente, não, vamos fazer aula online, vamos continuar, né, o trabalho. E aí a gente fica nessa agora. Vem para aula online quando dá bandeira vermelha. Daí libera. Daí a gente vai. É. Daí Vai, a gente tá vai e nessa. volta, vai e volta. Daí agora, a gente terça-feira agora vai saber se vai estar liberado essa semana para estar laranja ou vermelho. Então a gente, vamos fazer segunda presencial, se for fechar online quarta-feira. Sim.
Então, Ah, a minha mãe tá aqui online, ela disse que tá com saudade de você também. Que nossa, foi um período ai, que saudade da sua casinha. Me lembro tão gostoso aquele de lugar. toda a questão, né? Antes de nós chegar em nós, conta um pouquinho mais de como da tua experiência. Tu contou mais assim, rapidinho, mas de como que tu passou para em cada etapa. E aí depois a gente conta da tua experiência com os corpos diversos, como eu falo. E se aí em Canela você continua tendo essa possibilidade, porque corpos diversos são muitos corpos, né? Não é qualquer, não é só pessoas com deficiência, né? Aí conta para nós um pouquinho mais da tua vida artística e depois, claro, ser professora, que como diz o Wellington Sexta, que a gente não foge dessa questão, né? Quem trabalha nessa área. Não tem como a gente fugir, né? Não. Eu, eu comecei muito novinha dando aula já, né? Então, assim, a Sim. minha experiência foi que eu comecei a dançar com 11 anos e logo quando eu estava com 16, eu fui chamada pela diretora da escola onde eu dançava, lá em Uberaba, Beth Dorsa, para dar aula. E foi muito engraçado, porque eu era Sim. muito novinha. Nossa, 16 anos, né? Mas foi uma experiência maravilhosa e eu peguei o gosto, né, disso. Então, apesar de eu querer dançar, né, eu queria estar no palco, Sim. eu muito daquela coisa de estar interagindo, né, ter aquela energia com o público. E o desafio, né, de você ter que se colocar diante do público. Então, eu acabei que eu fui para São Paulo depois e meio que assim, fiquei um ano só estudando nessa Sim. companhia que a gente era obrigada a fazer aulas com aquelas coisas todas certinhas. E eu não tinha muito tempo de. Não tinha, conhecia pessoas para me indicar um lugar para dar aula, enfim. Depois de um ano, eu consegui um contato e comecei a dar aula. E não parei mais. Eu fiquei 4 anos nessa academia e fui muito feliz lá, assim, a Promenade. É uma academia lá em Genópolis. A minha patroa, a ex-patroa, ela foi tão maravilhosa que ela chegou assim, depois de 4 anos, comecei a dar pouquinha aula, daí comecei a dar aula. Ela falava, ai, pega mais uma turma. Quando eu vi, eu estava dando aula a semana toda e ela falava, você tem que ir atrás dos testes, você não tem que dar aula. Ela falava assim, apesar dela, ela sabia que ela ia me perder, ela falava, não, você ainda é jovem, mais velha, você Mas retorna velha nesse. você volta. Ela falou assim, ó, aproveita que você é nova para dançar agora e vai, não fica dando aula o dia todo. Nanana. E aí foi quando eu fui e prestei a audição do Daniel, do balé Sim. do Daniel, que era uma coisa assim, bem show, né? Sim. Uma coisa assim que não, que na verdade eu tinha um pouco de experiência, porque eu trabalhava em banda de baile na época para ganhar um extra, e assim, aí eu fui e viajei o Brasil inteiro, né? E aí aquela coisa de balé do Daniel, né? Assim, a gente também tinha até os fãs, né? E Então você não conta tinha. para nós como que era essa experiência, se é só realmente o glamour ou se tem a parte não tão boa que todo mundo espera, todo mundo olha, só enxerga o palco, né? Sempre vai ter o não glamour. Sempre vai ter assim, ó, um momento assim, ó, meu Deus do céu, que sofrimento. Assim, ó, era sofrimento já a partir do momento que a gente entrava num ônibus e ficava 15 horas viajando, né? Sim. E Porque quem aí, viaja de avião e no bem bom é ele, né? Não é a equipe que vai junto. com certeza. Engraçado que tinha vezes que ele viajava com a gente, né? E ele tinha uma Sim. atrás, que o ônibus era leito, ele tinha uma cama de casal lá atrás, com sala de jogos e tal. Ele não queria, ele queria ficar lá perto de nós. E aí tinha uma outra cama assim do lado, que Uhum. era como se fosse um leito, né? Mas não deitava tanto, mas ele ficava lá. Ele gostava de ir lá com a gente. Aí ele já tirava o violão e saía cantando e a gente ia. A viagem inteira, né, fazendo farra. Mas a Sim. maioria das vezes a gente era aqui, ó. E era de quarta a domingo e saindo de Uhum. cidade daí a gente chegava às vezes 7 horas da manhã, vinha assim de uma cidade longe
a gente estava acabada, porque saía do show e já emendava na viagem, né? Com certeza. Às vezes a gente chegava assim, ó, várias noites meio que assim, né? Aquela cansativo, né? Que às vezes dormia de dia, porque não conseguia dormir, né? Na normal à Sim. noite. A gente tinha que dar atenção para os fãs. Chegava de manhã assim com a olheira aqui, né? E aí eles, uma foto, relaxa. Mas não, é por isso que eu quero que você fale um pouquinho, porque às vezes tem a ideia de que é só aquele momento, né? Aquele momento chique, maravilhoso. Não é, a gente tinha que dormir no ônibus, que a coluna já ficava assim, com aquele jeito, assim, apesar de ser leve, você já não dorme bem. Daí tinha É. o perigo, né? A gente ia rezando para poder não, não se acidentar. Sim, Deus, Deus E das viagens que acompanhe para não dar problema nenhum, né? certeza, a gente ficava fazendo todas as orações. E assim, claro, depois se acostuma com isso, é normal. Porém, né, tem toda aquela coisa que você. Ah, e aí tinha palcos que a gente pegava e que tinha muito buraco, tinha muito fio, Uhum. e você tinha que sair, as entradas e saídas eram rápidas, você tinha que cuidar para não tropeçar, para não escorregar. E tinha, aí geralmente, às vezes, lugares que eram que a gente fazia, tinha barro. Então a gente subia as escadas rápido com aquelas botas, né? E tinha medo de resbalar e cair. Enfim, é todo um problema que na hora que entra acha que é um glamour, mas como fala, nos bastidores não está sendo tanto, né? Como eu digo, eu tenho menos tempo que você. Se eu já passei por umas situações cabeludas, eu imagino você, né? Nesse sentido, né? Então, a gente tenta mostrar o melhor que pode, mas quem vê os bastidores e às vezes quem vê o palco mesmo, às vezes se apavora do que tá vendo, né? Não, às vezes a gente está lá sorrindo e tá com dor assim na lombar, porque a gente Sim, dormiu de mau jeito, e aí aí vamos supor que o domingo era triste, né? Porque a gente já vinha uhum. de 30 Sim, e a gente chegava de temporadas no Nordeste de 40 dias, então eram 23 shows, e a gente ia subindo sim. ali de Vitória e ia. Ia ali, ó, pela costa. Então aquilo ali era assim, chegava no final da temporada, né? A gente já tava meio que como se fosse um zumbi, né? A gente Não ia que dançar. ia no automático. É, era assim. Mas dava tudo certo até então, nunca aconteceu nenhum acidente com a gente. Graças a Deus. Deus, e nunca ninguém se machucou assim no palco. Às vezes dava uma torcidinha no pé, mas uma coisa É assim. normal da vida de artista também, porque as pessoas pensam que não tem essa questão. Quantas vezes se dança, se apresenta lesionado também, né? Que é complicado. É. E assim, depois dessa experiência, eu vindo para Caxias, né, assim, Sim. pulando uma boa etapa aí das minhas experiências, eu vim para a companhia e foi assim uma experiência diferente, porque eu geralmente não tinha essa coisa da dança contemporânea. Uhum. Era difícil, né, tá? Sim. Fazendo parte de uma companhia, porque eu prestei, eu não sei se eu acho que eu prestei umas pequenas lá, não passei, eu tinha pouca experiência da dança contemporânea. Uhum. Depois eu fui estudando mais, e aí quando eu consegui essa oportunidade, eu assim, né, eu encarei e fiquei naquela, não, eu quero dançar e fui atrás, né? Mas foi muito diferente para mim. Eu não conseguia, não tinha muito aquele estilo, né? Mas fui aprendendo. Ah, sim, tudo a gente aprende, principalmente o que a gente quer, né? E o que a gente deseja para nossa vida, a gente consegue. É. E fora isso, você também tem experiência com jazz, com o que mais que tem experiência mesmo? Pilates, tem uma bagagem enorme, né? Sim, eu fiz um curso de Pilates, né? Mas não cheguei a atuar. E fiz. é, o balé clássico, assim, sempre estudei, mas nunca fui muito de dançar o balé, né? E aí depois, quando eu saí daí, que eu vim para cá com uma oportunidade de dar aula, né? Porém, eu depois, conhecendo aqui
academia da Neuza Martinotto, Sim. eu fui tendo a oportunidade de coreografar musicais de Natal, né? Uhum. Fazer parte também, dançar, porque eu sempre gostei muito de dançar, né? Então, o pessoal falava, vamos dançar? Eu falava, vamos dançar. E até Eu, hoje, eu pessoalmente, desde que você foi para Canela, eu não consegui mais te assistir, né? Mas o que eu vejo nas mídias e vejo nas divulgações deve estar tá cada um mais lindo que o outro, deve ser maravilhoso, né? Tenho que me organizar para ir ver pessoalmente, não só ver antes e depois. tem mesmo, tem trabalhos lindos. Eu fiz também um trabalho da chegada do Papai Noel com crianças pela prefeitura, né? A- o turismo, né? Que apoia muito esses trabalhos aqui. E foi assim, lindo o trabalho, porque a gente, o Thiago Mello, que foi o que pensou nessa história, o diretor, a gente se aproximou dessa coisa de trabalhar com as crianças da comunidade e foi Sim. um desafio. Então, isso foi maravilhoso. Foi, assim, bem legal. O Elias Rosa também né, como organizador, ele foi um ano diretor e a gente teve contato com as crianças bem pequenininhas. E aí, no outro ano, o Thiago falou, vamos trabalhar com um pouquinho maior, né? Assim, mais Sim. de 10 a 14, para não ser tão pequenininhos, porque como aqui é um lugar frio, tal, Sim. eles sofreram nesse ano que foi o primeiro ano que eles trabalharam. Daí a gente achou muito judiação, né? Muito pequenininhos, né? E Tinham até 6. pela questão da cobrança que se tem também, né? Porque como tu vai para um espetáculo assim, tu tem que cobrar deles também, né? Alguma coisa, né? Para. Porque tem que ter resultado, né? Quem está assistindo não quer saber a idade que a pessoa tem, né? Com certeza. E foram muitas crianças juntas. Eu Uhum. ensaiava tudo eles separados, faziam as coreografias e depois no dia dos espetáculos, eram geralmente 3, né, que a gente faz, eles tinham que ensaiar todos ali nos ensaios gerais para acontecer. Eles não, Sim. né, tinham contato. Mas foi maravilhoso, assim. Uhum. Foi um desafio e deu tudo certo, né? Então, foi uma experiência bonita também. E do Christmas in Concert, que é um musical que eu já faço muito tempo, né? Eu faço algumas coreografias e Uhum. também danço, né? E aí, assim, faço o trabalho com as minhas alunas, né? Vou preparando elas com o meu estilo e tal. Então, a gente dança, noelas, aquelas coisas, Uhum. né? E é muito lindo mesmo. Esse ano, que seria ano passado, a gente fez um trabalho dos anos 50, então teve toda Uhum. aquela coisa, o figurino, as Sim. músicas, Todo aquele bonito. cuidado. Sim, e também o trabalho do O Som do Vento, né? Do Adriano Dias, que é um trabalho que eles fazem umas releituras de músicas e ele também gosta muito da coisa do tango, e aí me chamou para dançar um tango, para eu fazer uma Sim. coreografia, que foi também muito legal, porque quebrou um pouco aquela coisa do Natal, né? Sim. E foi um sucesso, porque as pessoas nossa, como as pessoas gostam de dança. É bonito a dança de salão, né? É lindo aqui. Sim. É lindo de ver e não tinha, acho que, muito esse acesso aqui. Então, quando a gente dançou esse tango, meu Deus, as pessoas queriam ir assistir o tango, né? Uhum. Claro que eles são maravilhosos, é a banda top, assim, sabe? Sim. Os todos maravilhosos, mas foi muito, muito legal essa coisa do desafio, né? De ter o Uhum. tango. E foi um sucesso, assim. Foi bem Foi. legal. E outra questão, falando dessas crianças, das pessoas ali de projetos sociais, às vezes as pessoas não têm noção que para estar no palco, quanto que precisa estar à disposição para ensaios e outras questões e toda a preparação que precisa ser feito e que às vezes para estar toda essa disposição, às vezes tu não tem auxílio, né? Que tu tem que ir por conta, tu tem que estar à disposição, tu tem que ter mais garra e força do que tudo o resto, para depois tu chegar no final, mostrar o resultado e às vezes ter um retorno financeiro, que nem sempre se tem, né? Então, tem tudo isso que engloba um trabalho para tu fazer. Então, assim,
a questão de tu ver no palco o resultado, tu não sabe tudo que se passa por trás para chegar nesse momento, né? É muito difícil, e assim, né, difícil porque a escola, é, esse momento de ter a arte na escola, né? É. Já é complicado chegar a arte até a escola. E aí, claro, né, eles com pouquinho tempo de experiência, eles terem que ser artistas para estar ali. Nossa, isso é muito difícil. E eles me surpreenderam tanto que eu tenho coisas assim que eu me lembro que são inesquecíveis, que Uhum. eu acho que assim, eu não esperava isso deles. Como eles foram Sim, artistas, até mais sim, de uma pessoa que estuda, né? Porque é aquela coisa que tem que ser do coração, né? A sim. criança tem essa pureza. E teve muitas que desistiram. É porque elas pensavam, ai, deve ser fácil. Não, não é fácil. Dança Não, é fácil. A arte não é fácil, né? não. Elas queriam ir mais pro teatro, assim, ah, não, mas a gente achava que ia só fazer uma interpretação. Não, mas aí a gente precisava de É. tudo, né? Que Claro, interpretasse, que dançasse, e, enfim, né? Até cantasse, porque ele mesmo não tendo microfone, eles tinham que decorar a letra e cantar junto e dançar. sim. Então, E cantar não é cantar de qualquer forma também, né? Tem que trabalhar N situações. e teve o coral, existia uma Sim, coral das crianças que, claro, eles trabalhavam mais a coisa mesmo da voz, porém, eles também dançaram. Eles dançaram em sim. coreografias. E, e outra questão que eu ia te falar que também às vezes eu acredito que na escola que você está não, mas alguns lugares que a gente vai, eles acham, apresenta só uma dancinha, só que eles não sabem o que, que é para fazer essa dancinha, o tempo que a gente precisa. Então, não é às vezes tu convidar de hoje para amanhã. Se é alguém que já tem um trabalho pronto, é uma coisa, mas se tu tem que montar esse trabalho, não é bem assim para montar, né? Não, não, não é, porque você não quer que a pessoa faça também qualquer coisa, Não, né? Por mais simples, tem que ter um lado artístico, ela tem que passar, né? sim. Ela tem aquele tempo para absorver, por mais simples, né? Uhum. É simples, porém ela tem que absorver aquela coisa Sim, da a simplicidade, mas é uma simplicidade com qualidade, né? Não pode ser de qualquer forma. coisa artística, né? Sim. Com- E agora pegando, voltando um pouquinho para o nosso período que a gente trabalhou junto e dessa experiência, pessoal, eu ia muito assistir a companhia de dança de Caxias do Sul, muito antes de a gente trabalhar, porque que nem eu já contei em outras situações, desde criança eu queria dançar. E aí quando eu descobri que tinha companhia em Caxias, porque também é algo que hoje o acesso para nós saber o que, que tem de cultura na cidade tá bem tranquilo, mas na minha época nem sempre eles divulgavam, ou divulgavam só o que dava o retorno do show business, como eu digo, né? O que é mais local, às vezes era mais difícil tu encontrar. E eu sempre ia assistir, sempre pensava, e se um dia, quem sabe, eu vou ter a oportunidade de, pelo menos, fazer uma aula, né? E não pensei que eu ia ter tanta oportunidade quanto eu tive desde lá até agora. Conta para nós um pouquinho como que foi esse momento, a nossa primeira vez que a gente se encontrou. O que que tu Me- lembra? Nossa, eu assim, ó, eu nem acredito que a gente fazia aula de balé naquele quartinho. Não, mas antes de fazer a aula daquele balé, a gente foi para o projeto com a Carla, né? Sim, fora o projeto, né? Nossa, projeto, eu tenho assim tanta saudade, porque ai, Sim, as aulas, os workshops, como que pode, né? E a gente se conectou, né? Tanto é que a gente fez uma sim. juntas, né? É, foi tão lindo. Eu até vi uma foto sua, não acreditei, com o estilo assim, movimento que você tava, parecia que você tava dançando aquela coreografia. Mas você tava Aham, em outro momento, assim. sim. E assim, ó, ai, foi maravilhoso, assim, foi uma experiência. Eu nunca tinha trabalhado, né, com esses corpos. E assim, para mim eu achei tão natural, foi legal isso. Claro. Eu não achei assim que
não teve uma dificuldade, parecia que eu já Não, tinha aprendido. foi muito tranquilo. Até para vocês entenderem um pouco, pessoal, foi em 2012, né? 2012, 2011. Uma, a Carla Vendramin, ela voltou de Londres e aí fez um projeto em Caxias do Sul, que ela é caxiense, mas ela, na verdade, hoje nem mais em Porto Alegre ela está em São Paulo. E Sim, aí ela montou um edital onde ela convidou 5 bailarinos da Companhia de Dança de Caxias do Sul e ela fez umas oficinas, umas audições, né, umas pequenas audições para pegar 5 pessoas com deficiência, diversas deficiências, para ensaiar, montar um espetáculo e apresentar. Era para ser um espetáculo só, acabou um dia só, né? Acabou tendo 2 apresentações, foi maravilhoso. E outra questão que foi organizada além desses ensaios foi que ela tinha que entender a característica e o dia a dia de cada pessoa, né? Eu, na época, estava trabalhando direto com carteira assinada, 8 horas, mas não queria abandonar esse sonho, essa oportunidade que estava aparecendo. Aí eu disse para ela, Carla, tu aceita eu um pouco aqui, um pouco lá, porque eu chegava depois que o ensaio já tinha começado, né? E aí ela aceitou a opção, e aí tinha pessoas que dependiam dos familiares levar, então também tinha que dosar essa questão. Depois tinha as pessoas que chegavam lá e tinha essa questão de ver bem isso, que achavam que tá no palco é só tá no palco, né? E aí depois não quiseram continuar. é, Outros que aceitaram, mas aí quando começou a prática, não sei se não estavam acostumados. Não sei se tu quer falar um pouquinho de como que eram as práticas, como foi montado lembra? eu assim, eu me Mais ou lembro. menos. Eu me lembro que a gente soube das histórias, que foi muito interessante, a história de cada um, né? E o porquê que estar ali, né? Todo mundo tinha esse Sim, sonho de fazer parte de alguma coisa artística, né? isso. E, e aí, assim, os workshops foram ótimos. A gente colocou bastante movimento para vocês, né? Vocês tinham que se Sim, esforçar. tinha bastante. A gente utiliza muito a questão do contato improviso, só que o problema é, pessoal, que tinha algumas pessoas que não sabiam o que era o contato improviso, né? Tinha os mais estrelinhos, menos estrelinha, tinha a questão de que aí quando começava a questão do contato, alguns não entendiam que isso era uma questão artística e que não tinha, né? E faz parte do aprendizado também que foi feito, né? Que esse Claro. contato era só para ser artístico, que não era para ter nada de outro desenvolvimento, porque eu nunca me esqueço, uma das meninas que ela estava lá, ela se apaixonou pelo Wellington, lembra? Ela, ela achou que ia se casar com o Wellington, ia levar ele para casa, mas eu disse, não, o Wellington já estava, né? É mesmo, eu não me Já lembro, estava não comprometido também. lembrava disso. E como leva para isso, né? Essa questão de quem até tu entender como funciona, e mesmo quando tu entende, se tu se deixa se envolver, porque como todos os artistas que estavam lá foram muito bacanas e entendiam, vocês entendiam o nosso tempo, o que a gente precisava desenvolver, aprender, a demora, todo mundo se sentiu bem, né? Então, Eu me lembro quando a gente estava fazendo a nossa coreografia, né? Aí eu queria me colocar em cima das suas pernas, alguma coisa. Eu falei, nossa, será que você vai aguentar? E vocês, não, tá tranquilo. E aí a hora de sempre acabar, tinha eu, todos esses medos de quem, né, também dos profissionais, eles tinham experiência, mas como muitos não tinham nem trabalhado com esses corpos, também esse medo do quanto que podia. O Luiz André, que era o professor que acho que mais tinha experiência na época, que aí ele não tinha tanto medo, a Carla também, então foi algo que a gente foi desmistificando ao longo dos ensaios, ao longo do processo, foi um período até bem grande, né? Que a gente ficava várias horas nossa, juntas, testando. era de final de semana, né? A gente ficava assim,
Depois tinha durante a semana que vocês saíam do ensaio da própria companhia e iam direto lá com nós, então não dava tempo nem direto de descansar, de outras coisas. Eu me lembro, até o pessoal contando das experiências que eu me lembro, o que aconteceu foi de uma vez que tu chegou com dor no pescoço, que tu acha que tinha dado um mau jeito, tinha se lesionado, e você não queria abandonar o que tinha se comprometido, mas também não estava em condições assim, o que E a gente gostaria, né? Que fosse. a gente se machucava muito, né? A gente sempre tinha alguma dor, sempre era algum problema, porque a gente acabava tendo uma carga horária de trabalho, né? Além daquilo Sim. lá. E bailarina é assim, né? Bailarina Faz sempre parte, já é acostumada com essa questão, né? bailarino sempre tá sentindo alguma coisa, porque, né, acaba que, né, a gente quer fazer e aí se esforça além do que pode, né? É normal. Uhum. Foi bonita a experiência. A gente não imaginou que fosse ser e a coreografia fosse ficar assim, né? Uma coisa tão profissional com gente que nunca tinha dançado, né? Sim. Foi uma experiência bem, bem legal. E outra, E as nossas aulas também, né? Isso eu me lembro muito bem, né? Que você, quando você teve interesse em fazer aula, né? sim. Eu E agora, olhando a sua trajetória até aqui, eu fico, nossa, gente, como que pode? A gente começou, ela começou. Você não sabia, você nunca tinha feito aula, né? Quando você começou. Não, não, eu tinha feito 2 anos. Oi, desculpa, tinha feito 2 anos com o Luiz André, mas foi um início de tudo, né? Início do básico, depois como ele foi atrás também de outros objetivos que apareceram para a vida dele. Aí teve essa pausa de novo, eu só estava no esporte, que era a minha experiência maior, mas dança não tinha, né? Não, não tinha nada, e foi depois. Hoje eu me dei conta que já faz 12 anos, né? Pelo menos desde que eu comecei com o Luiz André, né? Não desde que a gente conheceu, mas desde o Luiz André foram 12 anos já que eu estou ficando velha. Outra memória que eu me lembro de nós duas foi, lembra do ensaio geral antes da apresentação, que aí eu cheguei afobada do trabalho e não me concentrei e tudo, e aí nós vamos ensaiar e tu me deu uma muleta no rosto. Porque, pessoal, assim, o meu aparelho, a minha goteira que eu uso para caminhar, minhas muletas, a cadeira de rodas que foi pego para quem não tinha tanta mobilidade, a gente acaba transformando isso um material artístico, né? Então, minhas muletas viraram um cenário, viraram uma movimentação que a Alessandra usava também para ela. E aí, um momento, ela tinha que fazer o movimento e eu não fui ágil o suficiente. E no ensaio geral veio no meu rosto, mas faz parte, acontece. Graças a Deus que na apresentação não fez isso, né? Não, e aí você não lembra que você era tão ansiosa? Você melhorou com a ansiedade? Lembra que você corria além da sequência? Você queria fazer Sim, o que era? E eu falava, calma, se acalma. Eu ficava assim, não, não é para sim. correr, porque aí eu tinha que correr também, né? Sim, sim, o medo, eu também, um dos medos que eu tinha não era a questão do contato, mas eu achava que eu me apoiando, eu ia pôr muito peso em vocês, porque eu também não sabia muito bem como é que era essa questão de dividir o peso, foi uma outra coisa que fui aprendendo, a questão do ritmo mesmo, que eu tinha essa dificuldade, nós estamos trabalhando tudo, né? E na depois dessa oficina, dessa apresentação em si, eu continuei incomodando a Alessandra para fazer aulas, né? E aí que a gente foi pro quartinho da casa dela para fazer aula de. Era para ser aula de Pilates, mas depois foi um pouquinho de aula de tudo, né? Conta Aí um pouquinho para nós. aula de um balézinho, de balé, vamos te ensinar só. Balé, Pilates, era de tudo. Não, aí você fala, você queria Pilates, eu falava assim, você não quer, vamos fazer alguma coisa de balé? E aí Sim, até fez jazz, não foi? Que até alguma coisa que se despertou. E aí eu fazia é, uns braços diferentes, uma movimentação, né? sim. Depois, mais pro final, a gente já tava eu já tava passando sequência, Outra lembra? questão, Que eu fazia você ir pro chão e subir, e era legal. isso.
você tinha facilidade para fazer as coisas do contemporâneo, né? Tinha uma Uhum. gente naquele lugar apertado, como é que a gente conseguia fazer aquilo? A gente se adapta em qualquer lugar, né? A gente se adapta em qualquer espaço que tem para se movimentar. Não querem fazer aula online, né? Porque tem gente que às vezes não gosta, né? Porque o lugar às vezes no quarto é apertado, mas quando quer a gente faz. As pessoas fazem quando, né? Quando tá com aquela vontade, né? A Sim. gente tem um espacinho bem pequenininho. Eu lembro que eu passava um rolamento do contemporâneo, aquelas coisas de passar a perna por, né? E de virar e de rolar as costas. Meu Deus do céu. Outra questão que eu tinha muito naquela época, ainda gosto, né? Artista gosta de se apresentar, mas eu também tinha, em função de eu ter essa ansiedade, eu também não, eu aceitava tudo que era convite, né? E aí eu ia atrás dos profissionais com quem eu trabalhava e queria que eles resolvessem o problema para mim para ontem, né? É uma outra questão que eu também fui aprendendo ao longo do tempo que não adianta, se tu não tem algo pronto, não adianta tu dizer que sim para uma coisa que te pedem de última hora, né? Que não vai ficar bem feito, né? É bem complicado, porque assim, a gente tem essa ansiedade, né, já normal. O artista, ele é muito, né, ansioso, a gente tem essa Sim. coisa, "Ah, eu preciso ficar, nossa, eu preciso ter essa técnica amanhã, né? E isso daí leva tempo, a gente tem que respirar e saber que demora, né? Não é assim de um dia para a noite, né, que você vai conseguir. E você melhorou, né? Agora, eu acredito que seus espetáculos. Sim, até porque eu fui trabalhar depois música terapia, eu fiz ou continuei fazendo as aulas, continuei me capacitando, continuo, agora continuo, eu agora também estou dando mais tempo para prestar atenção onde eu preciso evoluir, né? Que a gente também tem que admitir onde a gente é mais fraco. Tem os pontos fortes e os pontos negativos. Aí nos pontos negativos que precisa ser trabalhado mais, né? Não adianta a gente dizer que não, né? Às vezes a gente quer deixar de lado, esconder, mas tem que trabalhar esses pontos para melhorar. Porque se tu quiser evoluir e tu quiser ser um profissional mesmo de qualidade, tu precisa melhorar aonde você não é tão boa, né? Porque onde tá bom é só dar mais ênfase, mas onde precisa evoluir, né? Sim, é verdade. Mas, continuando aqui dos corpos diversos, eu tive uma aluna por foi pouco tempo, não sei se acho que meio ano ou menos, ela tinha, ela, eu não me lembro qual era bem forte, ela tinha, não sei se era, agora eu não vou saber falar, senão eu vou estar falando bobeira, mas ela não tinha, ela fazia aula, ela participava da aula de dança contemporânea, né? E ela gostava muito de correr. Ela gostava. Uhum. Ela gostava e assim, ó, eu ia muito da aula, eu fazia com que ela levasse a gente, porque ela tinha uns movimentos assim, sabe? Juba. E ela tinha uns movimentos assim que isso inspirava a gente. Então, e era legal que as alunas entravam nessa. Ela foi a única aluna que eu tive assim, contato, né? Com Sim. isso. Eu não tive mais, eu não fiz mais trabalhos, não cheguei a. Mas e na escola que você dá aula não tem, não só com deficiência, outros tipos de corpos não procuram, como que é? Então, tem assim, acho que uma aluna que não é minha, uma autista, eu não sei se acho que ela era um autista, não sei, mas leve, porém, né, ela tem que ter um cuidado, né? Aquela coisa que você tem que saber, porque, né? Sim, É assim, você não vai, não é qualquer coisa que você vai poder dar, né? sim. E ela participava, essa a Juba, ela participava no iniciozinho da minha aula, mas a gente ia atrás dela. Ela que comandava a aula. Ela Claro, saía, a gente vai, então vamos correr, não sei o que. Aí ela fazia um movimento, agora é esse movimento. Então, isso porque de. isso é uma outra questão, né, que a gente tem que falar. Qualquer pessoa pode dançar, mas a gente também tem que aceitar a nossa condição. Então, vai ser feito a movimentação ou a criação artística dentro da condição da pessoa, né? Se a pessoa tem mais mobilidade numa parte, é naquela parte. Se tiver menos, menos. Se ela não tem tanta mobilidade, de repente vai usar mais expressão,
Aí tem que ver o que cada pessoa tem de potencialidade. É isso que é o objetivo de trabalhar com corpos diversos, né? Não é ignorar a condição da pessoa, né? Claro que não. Então eu fazia com que ela se divertisse nesse pouco tempo, ela não ficava toda a aula, né? E então eu fazia ela comandar a aula. Era legal porque aí ela fazia assim as Sim. coisas fazer e os alunos eles topavam fazer, isso era muito engraçado, porque a gente acaba se divertindo, né? Que a Uhum. gente já faz aqueles movimentos mais certinhos e aí vem uma pessoa que faz uns movimentos totalmente diferentes, né? E aí e foi um período pequeno, mas aí não teve mais procura, assim, né? Só eu sei que de uma professora ela tem, né? E teve uma audição que a gente fez esse ano que não aconteceu também, apareceu. Uma menininha muito linda. E ela Uhum. tinha. Eu acho que ela nasceu já com umas coisinhas que ela não conseguia. O joelho dela era tortinho, ela não tinha uma. Ela de um lado parecia que era paralisado. Sabe? Sim. Lembra que ele teve. Paralisado. Lembra que ele tinha. Ah, agora eu esqueci o Sim, nome. hemiplegia, como a gente diz, que é um lado com menos função em relação ao outro lado, né? Isso. E Isso. ela fez o teste do jazz lá. Acho que ela fez do não, ela fez até vários, o dança contemporânea, que a gente ia fazer um trabalho para bolsas, né, para as pessoas das escolas estaduais, enfim. Aí ela, nossa, ela se esforçava para fazer, né? Você percebia que um lado ela conseguia, o outro ela tinha dificuldade, Sim. claro, né? Essa coisa. E ela fez, assim, achei legal porque era uma criança, e ela fez o teste e foi uma coisa muito, muito linda. E claro que essa professora que já tinha, que ela, inclusive, ela cuida dessa Juba, que foi a minha aluna, né? Uhum. Tinha dela. Então aí ela falou: não, eu vou pegar ela. Ela já tem uma experiência, porque, claro, né? Sim, Infelizmente, a gente é um pouco despreparado. A gente acaba indo na intuição de como lidar, mas a gente é um pouco despreparado, né? Eu mesmo que fiz a faculdade e tive essa coisa da inclusão, eu tive uma base, sei lá, é um leve estudinho ali que se você tem que, se sim. você for trabalhar, você vai ter que se aprofundar, né? Que não é assim, ai, agora eu entendo tudo, não. Você tem que estudar e tem que saber, né? E Tem e que ir ter a atrás, porque não é bem assim, né? Na educação física também tem uma disciplina que acho que é de 4 créditos, mas é uma disciplina, e outra é a teoria, né? Quando tu vai para a prática, se tu tem a oportunidade de ir para a prática, tudo bem, mas se não vai para a prática, é uma coisa bem complicada, porque quando tu vai na prática é que tu vê a realidade de cada pessoa, né? E aí, se tu não tem bagagem, tu tem que ir atrás e tu tem que ir atrás e às vezes procurar para ontem, né? Que aí tu não tem todo aquele preparo antes, que o ideal seria o antes, né? Mas, o antes. Mas assim, foi legal, foi uma experiência, né, assim, aqui que eu tive, pequenininha, porém foi sim, válida. E essa menininha que a gente não teve oportunidade, porque aí aconteceu toda essa pandemia, e aí a gente teve que dar um tempo, né, para chamar essas pessoas. Mas ia ser interessante ver que sim. ela ia ter coragem, porque ela foi no teste e quis prestar todos os testes. Ela fez, acho que Ah, com certeza. ela fez dança contemporânea e fez, acho que o jazz, ou não sei se fez o balé também. Sim. E, assim, pesquisar as outras companhias que trabalham com pessoas com e sem deficiência, você já chegou a pesquisar mais alguma coisa? Só na É, época que trabalhou? minha Oi? irmã, Ah, a Car- sim, sim. minha outra irmã, a Aham. Carla. As companhias que têm esse grupo assim misto, você já chegou a pesquisar um pouco mais sobre o assunto ou ficou nas experiências que você teve mesmo? Não, acabei que eu fiquei nessa experiência mesmo da Carla, né?
eu não cheguei assim, não, acabei que eu não nem Sim. Não, que pesquisei. aí cada um vai também para onde está migrando o trabalho, né? Que aí são experiências da vida e depois a gente vai acaba se capacitando e indo atrás também do que a gente precisa de mais imediato também, né? Aqui eu entrei muito no mundo do Natal, porque é uma Sim, coisa, eu nunca tinha visto esse Natal tão que eles fazem assim tão com tanta dedicação, né? Eles pensam em muitas coisas para o Natal e claro, né? Para trazer essa é a marca deles, né? O Natal ali da sim, série. Então eu não tinha, eu fui acabei que eu fui atrás dessas coisas que eu não tinha também muita, sim. eu não Ah, sabia quase nada de como fazer uma como eu coreografia. brinco que a gente vai quando a água bate na bunda, né? A gente vai atrás. Sabe, essa coisa assim, aham, justamente. E aí, claro, eu tive essa oportunidade, né? Então eu falei, não, deixa eu dar uma estudada sobre essas coisas do Natal. E aí você vai atrás de material, né? Aí você vai pesquisar sobre mil coisas, e aí você precisa fazer uma coreografia, e você tem que ir atrás de não sei quantos livros. Claro, tem que, porque para montar não é bem assim, né? Outra questão de montar uma coreografia, tu tem que estudar, tu tem que ver se tu vai colocar uma história, se não vai colocar história, se tu vai colocar simplesmente passo, não passo, então é muito mais abrangente do que simplesmente criar movimentos, né? Criar É, uma coreografia. sim, e você acaba que quer fazer uma coisa assim, um pouco diferente, porém você não pode sair daquela linha. Então aí você acaba, né? Não, peraí, vou dar uma pesquisada, mas quero usar um pouco das minhas ideias, misturar um pouco com o que já existe. E assim vai, né? Porque, claro, você também não pode chocar, né? Fazer uma coisa que não tem, Sim. né, assim, muito, que sai muito daquilo, né? Não, não. Eu acho que até fica legal você fazer uma coisa meio abstrata, né? Mas as pessoas geralmente não entendem muito, né? É Aí diferente. depende do objetivo de cada lugar, né? E depende do objetivo do coreógrafo, se dá para colocar tudo que ele tem interesse ou se tem que seguir uma linha que às vezes é pré-estipulada antecipadamente, até pela gestão, né? Por todo mundo, porque também é muito grande tudo que engloba tudo isso, né? É, engloba bastante coisa. E agora, né, é difícil a gente pensar, né? Que imagina, tudo vai ser um pouco diferente. Daí aqui a gente, igual a gente trabalhava com uma sala, vamos supor, cheia, né? E Sim. agora a gente tem que trabalhar com uma sala em duas turmas com Sim. pessoas, né? Então, imagina um espetáculo que a gente era aberto ao público, então você pensa, meu Deus, e agora? Como é que vai ser, né? Porque aí você teria que dividir, ou fazer dois horários de espetáculo. Não sei como é que vai Sim. ser essa história. A gente está só imaginando, né? Porque, assim, em aula e nas escolas, com certeza eles vão voltar com essa coisa, né? Dividido, uma Sim. turma num dia, outra turma no outro, e vai dividir os horários para não fazer todo mundo junto, né? Uhum. Então, isso daí é bem difícil pra gente, porque é novo, né? Aí você fica. Sim. A gente não quer mudança, né? Geralmente a gente quer que fique igual, né? A gente fica Uhum. meio. Não vamos mudar desse jeito. Eu fiquei assim, meu Deus, eu vou dar dois horários e eu vou ter que dividir a turma. Claro, né? Tem gente que gosta de fazer porque tem aquela interação com todo mundo. Aí eu vou separar, aí vai ter que ter a galera de um lado, assim, né? Quem vai para lá, quem vai para cá, né? Sendo que eles Sim. faziam mundo junto. Isso é muito difícil. É bem complicado, mas temos que se adaptar a esse meio, a esse mundo que nós estamos entrando agora, porque eu acho que vai um bom tempo e também se deseja que a gente saia dessa situação, desse isolamento, dessa do coronavírus, a gente precisa fazer a nossa parte também, né? Não adianta. Tem É que um ir se. pouco mais trabalhoso para todo mundo, mas todo mundo tem que se ajudar e fazer o que pode, né? Então a gente Claro, tenta fazer a nossa parte.
Isso é verdade, a gente tem que fazer. Tanto que os alunos, às vezes, quando eu falo, vamos fazer aula online, né? Muitos não querem fazer. E outros até acham legal, falam, não, vamos fazer. Tanto é que tem uma turma que não. Talvez os pais, né, preocupados com aquela coisa, e falaram, não, vamos fazer online, né? Mas não é todo mundo. Vamos fazer em Não. casa, de casa a aula, mas não é todo mundo que quer, né? Não é Eu assim. também acabei perdendo um pouco de preconceito com a tecnologia, além de fazer as lives, estou fazendo outras questões, tudo, aulas também online. O bom das aulas online é que pessoas que eu achei que eu não ia mais ver tão cedo, eu estou vendo. Estou com o grupo que eu fiquei o ano passado um mês em Montevidéu, eu estou fazendo as aulas online, né? Então, nós estamos fazendo contato não, né? Mas o improviso, nós estamos trabalhando junto toda quarta-feira. A Fernanda Amaral, que é do Dança Sem Fronteira de São Paulo, toda sexta-feira nós estamos com cursos. Então, pelo menos pessoas que assim que viajar toda hora não é fácil para ninguém também. A gente gosta, mas não é fácil, né? Pra, mas pelo menos o online está propiciando essa questão, né? É uma experiência É, bem legal. E cursos e outras questões que eu estou tentando adaptar, levar para esse meio também. Então, foi bom para perder esse paradigma que a gente tem às vezes, né? Claro, nada substitui o presencial, porque dança, teatro, cultura é presencial, né? Mas enquanto não dá para fazer assim, vamos tentar achar a melhor forma com o meio que a gente tem, né? isso é legal, né, das lives. Eu participei eu vi várias entrevistas com gente que você às vezes nunca ia ter oportunidade de conhecer o É, trabalho e de ouvir a conversa e aprender um pouco com as pessoas, né? Eu acho interessante você escutar uma entrevista porque você acaba aprendendo com a experiência. E quantas claro. pessoas a gente pôde ter oportunidade quanto aprendizado das aulas, né? Gente, o tempo todo dando aulas, até no YouTube, aulas assim que você pode fazer uma aula como se estivesse numa academia, né? Sem pagar. Só tem que cuidar, né, pessoal? Porque quem não tem experiência, por melhor que Ah, seja o profissional no YouTube, às vezes a gente precisa ter um cuidado, né? Uh, principalmente, né, assim, fazer aulas básicas, né? Aulas bem tranquilas, porque a maioria são tranquilas. E sim, profissionais explicam bem lento, claro, né? Cada tem que saber o profissional, né? Que você também claro. tá, né, do que você faz. Mas geralmente assim, né, muito explicadinho, né? O professor acaba fazendo uma coisa simples, que para a pessoa também que nunca teve a experiência de trabalhar em casa, e Com também certeza. tem as aulas mais adiantadas, mas aí você tem que ter o Sim, senso, né? Essa eu não posso, ou essa eu posso, enfim, né? claro. Mas para gente que, no caso, que já tem a experiência, é bem, nossa, quanto aprendizado, meu Deus, quanta coisa Não, boa. não, é muito bom. Eu só digo para ter cuidado, porque assim, até não é nem o cuidado do profissional que está no YouTube. A questão, nossa, porque se uma pessoa que nunca dançou, é bom ela começar a dançar, mas se ela não se aquecer direito, não fazer alguma coisa, pode dar uma lesão e dizer que foi quem passou a aula que ocasionou. Não, né? Porque às vezes, como o tempo é curto, no YouTube ou tem um tempo limitado, nem sempre consegue fazer todo o processo, né? Às vezes faz o aquecimento, às vezes não faz, depois faz um desaquecimento. Então, todo esse cuidado tem que ter. Ou se for fazer sem isso, que faça devagarzinho, né? Não vai. Nunca fez nada querer dar um salto, né? Vamos dar um exemplo assim, bem ogro, mas é, né? Então, para se cuidar, para não ter problemas depois. Eu Não, acredito que nós estamos quase chegando no final do nosso tempo, porque se nós não terminar um pouquinho antes, o Instagram nos corta. Se tu quiser só terminar de falar o que tu ia expor agora e também falar, se tu quiser deixar teus contatos, como faz para te encontrar, fique à vontade, os últimos minutinhos. eu vou agradecer você, Roberta. Sempre com essa pessoa assim que, né, é engajada, isso é que é louco, né? Desde quando eu te conheci, você sempre, nossa, fez o tudo, mesmo não trabalhando, né? Sim. Agora já tá na USP, você
Não, eu, na verdade, desde que eu ganhei as bolsas de estudo ano passado, ui, tá terminando o nosso tempo. Já vou ter que Ai, encerrar aqui. ok. Aí, desde o ano passado eu saí, tô só com a cultura mesmo. Obrigada, até mais. Tchau, Obrigada a você. tchau. Um beijo para o mineiro aí do Tchau. Fernando. Beijo para vocês, minhas manas. Obrigada. Oh, valeu, muito obrigada, viu? Tchau, tchau. Tchau. Beijo.